sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula. Nossa disciplina é Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde da Mulher. E eu sou a professora Roberta Alves, que vou acompanhar vocês. Bora lá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento biológico da mulher, adolescência e moratória social, climatério, planejamento familiar, infertilidade, gestação, pré-natal e os direitos da gestante. Então, começando aqui com o desenvolvimento biológico da mulher. Aqui nós temos as fases do desenvolvimento biológico da mulher, passam pela puberdade, fase adulta, até chegar ao climatério. Na puberdade, que dura de 2 a 4 anos, algumas modificações físicas ocorrem e corresponde à fase de transição entre a infância para a fase adulta. E essa puberdade, caros alunos, ela é caracterizada por crescimento esquelético linear, né? A pessoa cresce, alteração da forma e composição corporal, desenvolvimento dos órgãos e sistemas e desenvolvimento das gônadas e dos caracteres sexuais secundários, seja ele menina ou menino. Então, na fase adulta, as características desenvolvidas na puberdade sofrem alterações. E também nessa fase que muitas pessoas conseguem suas inúmeras realizações pessoais, como ter filhos, ser proprietário de um imóvel, se estabilizar profissionalmente. E é também nessa fase que as mulheres passam por eventos demográficos, como casamento, maternidade, divórcio, e começam a ter maior preocupação com a saúde, tanto a sua quanto a da sua família. Depois vem o climatério. Mas o que é climatério, professora Roberta? É um período na vida da mulher que envolve determinadas alterações, tanto metabólicas como hormonais, em que o corpo passa pela natural diminuição do vigor físico. É chamada síndrome climatérica. Essa fase está repleta de mitos e não pode ser reduzida simplesmente à expressão última menstruação, pois corresponde a um período que pode variar em cada mulher. Esse climatério, além de ser um processo natural, chamado de menopausa, tem sua fase caracterizada pela passagem da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. Também pode ser antecipada em casos de histerectomia, em que a mulher também perde sua capacidade reprodutiva, apresentando alteração hormonal. E quais são essas alterações biológicas que ocorrem nessa mulher? Ela começa a sentir ondas de calor várias vezes ao dia e com várias intensidades, que acontecem de forma repentina, ausência da menstruação, cefaleia, conhecida como dor de cabeça, né? Alteração da mucosa vaginal e alterações de ordem psicológica, pois muitas mulheres não têm apoio ou orientação para passar por essa fase, amenizando esses sintomas. Mais adiante, estudaremos climatério e nossa atuação enquanto agente comunitário de saúde. Vamos iniciar a adolescência. A adolescência, segundo a Organização Mundial de Saúde, corresponde ao período de 10 aos 20 anos e é definido como biopsicossocial, critério também adotado pelo Ministério da Saúde e pelo IBGE. E quais são os fatores hormonais na adolescência? Nós temos o amadurecimento sexual, que faz parte do desenvolvimento humano. As características primárias referem-se às mudanças físicas e hormonais e fazem parte do início do processo de reprodução. E as secundárias são responsáveis pela diferenciação do sexo feminino do masculino. Nós também temos a transformação que ocorre em todos os adolescentes. Esse momento tem início após a reativação do neurônio hipotalâmico, que especificamente secreta o hormônio liberador de gonadotrofina. Olha lá a gonadotrofina aparecendo novamente em alunos e que, consequentemente, libera o hormônio luteinizante e o folículo estimulante, mediados pela glândula hipófise.
que atua inicialmente durante o sono. Daí a importância de ter um sono reparador na adolescência. Os fatores hormonais podem ser influenciados por condições socioeconômicas. Neste caso, observa-se no Brasil que a primeira menstruação, também é chamada de menarca, tem maior prevalência nas classes sociais mais elevadas e pode ser considerado como influência de uma melhor nutrição e estímulo emocional, que também influenciam no crescimento e desenvolvimento. Porém, o precoce período menstrual pode favorecer a gravidez, pois após a primeira menstruação, a adolescente está em condições fisiológicas para tanto. E aqui nos referimos apenas ao ciclo hormonal, pois a gravidez nessa fase é considerada de risco. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a adolescência e a moratória social. Muitos adolescentes podem utilizar de transgressões na busca do reconhecimento da sociedade e do descobrimento do que essa sociedade espera deles. Essa busca de identidade é classificada por alguns autores como moratória social. Então, professora, moratória social é essa busca pela identidade. Isso mesmo. Essa busca faz parte do processo e a família precisa ter esse entendimento, não deixando o diálogo, a autoridade, o controle e as regras. Essas atitudes devem ser mantidas. E nessa fase que o jovem necessita de orientação, pois para uma autoafirmação no grupo em que está inserido, às vezes pode ter atitudes que levam à gravidez precoce ou ao envolvimento com substâncias psicoativas. Concluindo, essa fase da adolescência é normal a todo ser humano. Por meio dela, é possível a construção social do indivíduo. É importante o monitoramento dos pais e profissionais de saúde para que auxiliem o adolescente nesse momento, que pode desencadear fatores agravantes em sua vida. Começamos agora o climatério. Então, vamos falar um pouquinho sobre o climatério, alunos. O climatério, conforme vimos até agora, é caracterizado como uma fase de transição entre o chamado período reprodutivo e o período não reprodutivo na vida da mulher. Trataremos sobre as fases de pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa, como se dá esse processo fisiologicamente e as alterações hormonais que acontecem em torno dos 45 a 55 anos. Aqui nós temos uma tabelinha que apresenta as alterações que esse período podem acontecer e quais são as nossas orientações para cada queixa. Frente a esses fatores, é importante que a mulher tenha apoio dos profissionais de saúde para a obtenção de informações adequadas quanto a todas essas mudanças, assim como apoio psicológico, já que as alterações estão relacionadas não somente ao biológico. Essa fase da vida da mulher é passada de forma individual. Seus pares, ou seja, as pessoas que convivem com ela, não conseguem entender de forma clara essas mudanças e sensações. Porém, como pessoas que possam apoiá-la e esclarecer suas dúvidas, é possível proporcionar-lhe uma melhor qualidade de vida nessa fase. Fique sabendo, olha aí que dica legal para vocês. É importante que você, agente comunitário de saúde, busque resgatar fatores que a valorizem enquanto mulher, esclarecendo mitos e inseguranças que podem influenciar a sua vida no contexto familiar, levando até ela meios de amenizar os sintomas. Essas informações são determinantes para que ela possa preparar-se nessa fase. Em seguida, nós vamos começar falando um pouquinho sobre planejamento familiar. E o que vem a ser o planejamento familiar? O planejamento familiar é utilizado não somente para casais que querem planejar uma gravidez, mas para aqueles que não desejam ter filhos, sendo então considerado um conjunto de ações que auxiliam pessoas que querem ter ou adiar o crescimento familiar. O planejamento familiar constitui-se como direito sexual e reprodutivo. E no contexto da vida de cada indivíduo, deve ser considerado assim como o direito em tomar qualquer decisão quanto à sua saúde reprodutiva, sem nenhuma forma de discriminação. Aqui
A Política Nacional de Planejamento Familiar foi implantada em 2007. E de lá para cá, nós crescemos muito. E uma das ações realizadas na atenção básica à saúde é a ação educativa, com enfoque na saúde reprodutiva, na busca de autocuidado e autonomia. Essas ações devem ter como foco o indivíduo. E, para tanto, é importante que os profissionais conheçam quais são suas experiências, dúvidas do que está em busca e quais são os fatores socioeconômicos e culturais que estão influenciando nessa decisão. Porém, isto somente será possível por meio de uma escuta ativa e sem nenhum tipo de julgamento, proporcionando a oportunidade de falarem o que pensam sobre o tema sexualidade. Aqui, os métodos contraceptivos. Vamos dar início com a assistência praticada na anticoncepção não está relacionada somente aos métodos contraceptivos, ou seja, há medicamentos e dispositivos que podem ser disponibilizados, mas também há atividades educativas e aconselhamentos de forma a garantir à mulher e ao homem e ao casal os elementos necessários para a escolha, de forma consciente, sobre qual o melhor método. Deve-se analisar os fatores individuais, condições econômicas, estado de saúde, personalidade do homem e da mulher, comportamento sexual, vontade reprodutiva, medo, vergonha, entre outros fatores específicos de cada ser humano. E isso tudo considerando como meio de encontrar um método que não coloque em risco a vida de mulheres, homens e adolescentes. Viram como é bacana? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre infertilidade. A infertilidade é definida como a incapacidade de concepção de uma criança após 1 ano de tentativas com relações sexuais regulares, sem proteção ou sem método contraceptivo. Também pode ser definida como não conseguir levar uma gestação a termo, quer dizer, até o final, ou seja, acima de 37 semanas. A infertilidade, pessoal, não ocorre somente em um dos parceiros, mas tanto a mulher como o homem pode apresentar alguns problemas e em igual proporção. Por isso, quando existe alguma ausência na concepção, todos os fatores deverão ser investigados no casal. Nas mulheres, existem algumas causas que são mais conhecidas, por aumentarem a possibilidade de infertilidade, tais como idade, doença inflamatória, fumo, peso, a obesidade ou a magreza extrema em virtude do estrogênio ser produzido por células adiposas. Então, são fatores, alunos, que influenciam diretamente sobre a infertilidade. O profissional da saúde, por estar em contato direto com essa família, o trabalho de vocês vai ser esse. Deverá mediar o acolhimento na unidade básica de saúde e possibilitar que seja feito um reconhecimento das possibilidades e indicado o melhor método. A qualidade nesse reconhecimento e no acolhimento é essencial ao atendimento às necessidades especiais desse casal. Quando falamos que a avaliação deve ser feita no casal, existe a importância de considerar o problema de forma muito pessoal, pois em alguns casos, por não conseguir gerar um filho, vários sentimentos se tornam eminentes no casal, como culpa, ansiedade, constrangimentos em razão da pressão da família e dos amigos. Daí, pessoal, a importância da participação de vocês estarem realmente perto dessa família, perto desse casal e levarem eles até a unidade básica. E agora vamos começar a falar um pouquinho sobre o processo gestacional, A gestação. A gravidez é iniciada aproximadamente no 5º dia após a fecundação, quando ocorre a formação do blastócito e seu contato com o endométrio, como a gente viu lá naquele slide no início, que acontece na parte mais vascularizada da placenta, ou seja,
no fundo e face posterior do útero. Essa fase ocorre aproximadamente do 6º ao 10º dia, quando há completa fixação. O período gestacional é medido em semanas, assim tem a duração de aproximadamente 40 semanas. Nessa gestação, o organismo da mulher sofre algumas alterações fisiológicas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Bora lá? Alguns dos sintomas que inicialmente são considerados como suposta gravidez são amenorreia, que é a ausência de menstruação, náuseas e vômitos entre a 5ª e a 6ª semana, produção excessiva de saliva, alteração do apetite e fadiga, aumento da frequência urinária, isso por volta da 6ª semana, e sensibilidade mamária. Mas esses sinais é uma suposta gravidez, mas poderá não ser, não indica que a mulher, por apresentar esses sintomas, ela esteja grávida. Agora, o que indica realmente que essa mulher está grávida é sintomas como, observados na consulta obstétrica, alteração da vulva e da vagina e alteração da forma e consistência do útero. Aqui nós temos algumas alterações fisiológicas nesse quadro, alterações do sistema circulatório, digestório, urinário, alterações do aparelho genital, aparelho respiratório e sistema tegumentar. Outras alterações como na postura e deambulação. Em função da mudança do centro de gravidade, a gestante tem a tendência de perder o equilíbrio, o que pode desencadear a mudança na marcha e dor lombar, a famosa dor nas costas, né, pessoal? Estado emocional. As alterações provocam medos e inseguranças. Há um ganho de peso. O ganho de peso é normal essa gestante ganhar entre 9 a 12 quilos até o final da gestação. E nas mamas, ela vai ter uma maior sensibilidade, alteração na pigmentação e alargamento das areolas, hipervascularização e possibilidade de formação de um colostro, que é o primeiro leite do bebê. Depois dessa gestação, ela dá início ao que a gente chama de pré-natal. E o que vem ser a pré-natal? A assistência pré-natal tem como objetivo avaliar o desenvolvimento gestacional, assegurando o parto de um recém-nascido saudável e sem nenhum impacto à saúde da mulher. Para que isso ocorra, se faz necessário que a equipe multiprofissional, que nós, né, pessoal, façamos uma busca constante em sua área de atuação para trazer de forma precoce até a unidade as gestantes no período inicial da gravidez, para que essa assistência seja iniciada até a 12ª semana. Quer dizer, quanto mais precoce essa gestante vier até a unidade básica de saúde iniciar seu pré-natal, melhor, tanto para a mãe quanto para o bebê. É de grande importância citar que todos os profissionais devem trabalhar de forma conjunta em todo o processo, na territorialização, no mapeamento da área de atuação da equipe, com foco da identificação das gestantes. Atualização das informações, realização dos cuidados em domicílio ou outros espaços da comunidade. Ou seja, ações de atenção integral e na promoção da saúde em qualquer etapa da gestação e pós-parto, nos cuidados do recém-nascido e puérpera, no intuito de evitar a morbimortalidade materna e infantil nessa fase. Aqui, nesse slide, a gente vai apresentar para vocês os 10 passos para um bom pré-natal. O que é que a gente precisa fazer para que esse pré-natal seja um pré-natal de sucesso? Então, bora lá. O primeiro passo é iniciar o pré-natal na atenção primária até a 12ª semana de gestação. O segundo passo é garantir recursos humanos, físicos, materiais e técnicos necessários à atenção pré-natal. No terceiro passo é que toda gestante tem direito à solicitação, realização e avaliação em tempo oportuno dos seus exames. Quarto passo é promover a escuta ativa dessa gestante e seus acompanhantes.
Nosso quinto passo, garantir um transporte público gratuito para que essa gestante vá fazer seu pré-natal quando necessário. O nosso sexto passo é o direito do parceiro ser cuidado também com o pré-natal do parceiro. O sétimo passo é garantir o acesso à unidade de referência. No oitavo passo, a gente garante o plano de parto. No nono parto, a gente fala sobre o serviço de saúde na qual ela irá dar à luz. E o último, o 10º passo, são para as mulheres devem conhecer e exercer os direitos garantidos por lei no período gravídico puerperal. Então, todos esses passos são extremamente importantes para um pré-natal bem-sucedido. E mais importante ainda é a forma como nós vamos acolher essa gestante. É o acolhimento dessa gestante na unidade básica de saúde. Aqui vocês podem observar uma novidade, que é o guia do pré-natal do parceiro para profissionais de saúde. Então, os profissionais de saúde já estão sendo, há algum tempo, capacitados para estarem acolhendo o parceiro na unidade, juntamente com a gestante. E, nos direitos da gestante, a gente encontra que o Ministério da Saúde, ele trabalha uma estratégia chamada Rede Cegonha. Vocês podem estar vendo aí o símbolozinho da Rede Cegonha nesse slide. E ela foi criada em 2011, instituída pela Portaria 1459. E o que é que visa essa Rede Cegonha? Visa trabalhar com a implantação de medidas para proporcionar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada na gravidez, parto e puerpério, tendo como objetivo a redução dos óbitos maternos e infantis evitáveis no Brasil. Aqui nós temos o momento do parto, que vem se tornando cada vez mais mecanizado e a mulher cada vez mais vem perdendo a autonomia sobre o seu corpo e suas vontades. Portanto, as informações quanto aos seus direitos, o direcionamento de como será o processo de parto, que gera angústias, muitas desnecessárias, deve ser iniciado tudo isso no pré-natal para desenvolver o empoderamento dessa mulher. Aqui nós apresentamos para vocês a legislação que foi criada em 2005, que é a Lei 11.108, chamada Lei do Acompanhante. Então, ela obriga as redes do Sistema Único de Saúde e seus conveniados a garantir a presença do acompanhante escolhido pela gestante no momento da internação, no pré-parto, acompanhando todo o processo do trabalho de parto até a hora do parto e nascimento. E depois do parto também. Lembrando, gente, que pai não é acompanhante, tá? Pai é pai. O direito dele estar lá já está assegurado por lei. Todos os benefícios dessa medida foram comprovados cientificamente. Aqui nós temos as nossas referências de enfermagem na prática materno-neonatal, sobre a Política Nacional das Mulheres e a enfermagem materno-neonatal e saúde da mulher, na qual vocês poderão estar consultando para se aprofundar um pouquinho mais sobre o nosso tema, tá, pessoal? E obrigada!